Oi! Oi, Olá, Tudo bem, Player One? tudo bom? Vocês estão boas, gente? Eu sou o Gregory, tudo bom? Eu tô aqui com as minhas amiguinhas. Olá, eu sou o Felipe. A Guilherme. oi gente, boa noite. Igona. Hi, Lorena. E hoje, gente, o babado é certo, porque nossa primeira convidada especial de toda uma era aí, né? Xaravá. Ela é uma grande. Gente, pode entrar, Pedro Ares. Aê, aplausos. Olá, gente. Boa Ah, noite. bem-vinda à nossa casa. Gente, Pedro, explica pra gente, Pedro, quem é você? O que você tá fazendo aqui na balada? É você. Eu sou hétero fora do meio. Mentira. Oi, gente. Sigilosíssima. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o Pedro Ares, do canal Pedro Ares na Animo TV. Tenho 26 anos, faço lives de games há mais ou menos 4 meses. E é um mundo onde que você pode se descobrir. É um mundo onde que eu sou eu mesmo e sou outras pessoas, vamos dizer assim, nas lives. Muito que bem. Ela pisou já. Gente, Isso é quem não mesmo. sabe, o nosso episódio de hoje é sobre o grande e maravilhoso mundo dos games. E por isso que a gente trouxe o Pedro pra, né, mostrar pra gente aí o lado do novo funcionamento do conteúdo dos games que saiu do mundo dos videogames apenas e foi pra tudo, gente. Tá na televisão, tá nos streamings, tá no Caralho A4. Não é verdade? É verdade, é isso mesmo. Hoje em dia, as pessoas conseguem trabalhar jogando games e conseguem viver disso. Antigamente era um tabu, como onde as pessoas achavam isso uma perda de tempo. Até hoje é levado como um tabu. Então, muitas pessoas acham que é perda de tempo Sim, você viver disso, de você ganhar dinheiro jogando videogame, mas a gente está lutando para conquistar o nosso espaço. exatamente. As coisas estão mudando, o mercado de games cresceu. Não apenas cresceu, mas expandiu para outras áreas, né? Agora a gente tem uma área de não apenas o entretenimento para você assistir, como o caso do Pedro, um streamer jogando games, mas você também tem os esportes, você tem desenvolvimento de games, né? Por assim dizer, né? A arte de criar e desenvolver um game, seja com escrita, música e tudo, né? Que envolve um audiovisual. Sim, 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 os sim. roteiros, né? Hoje em dia a gente vê muitos games bem elaborados, né? Eu costumo dizer que eu acho que tava brincando que os roteiristas de games poderiam ir para o cinema, né? Porque você vê muitas histórias boas nos games e tá faltando histórias boas assim no cinema, No né? cinema, exatamente. Exatamente. Pega, sei lá, God of War, né? O Que tá Last of Us. faltando, que tá Exatamente. faltando no cinema. Exatamente. Roteiros bons, roteiros com grandes viradas, né? Sim. Sim. Prince E a of gente. Persia também. Extremamente inovadores, né? Gente, para começar o papo assim de uma forma bem mais Light. encaminhada, vamos lá. Qual a experiência de todo mundo aqui com os games? Bom, eu vou começar. A primeira experiência com games que eu tive foi na casa do Gui, inclusive, né, Gui? Uau, oi. Que a gente jogava muito. Eu lembro de dois jogos que me marcaram, assim. Que Hum, um é o Mario Bros. A gente jogava muito Super Mario World, que é foi verdade. o início de muita gente da nossa idade, né? Mas eu Nintendo lembro de um outro jogo 1994. que a gente jogava. 94, exatamente. Um outro jogo que a gente jogava muito, Gui, você lembra que era o Digger? Digger. Lembro, eu tava pensando nesse joguinho para tentar mencionar aqui, e aí você bem lembrou, é verdade, a gente era viciado. Era na tela de computador verde ainda, novinhas. É, Olha, no nós DOS, passamos né, por meus isso. Era anjos? nudosa ainda. Não sei o A que gente é fez fogo isso. com pedra. Fizemos. Não sei o que é isso, gente. Quero Vocês são tudo novinhos. descrever. Eu e o Gui vimos tela de computador verde. Né? Socorro. Nós usamos telas de computador verde, né? O que é pior, né? Do que só ver, né? De repente em algum museu, em alguma coisa assim, sei lá,
meio vintage, sei lá, não sei. Eu acho que o primeiro experiência de vocês foi aquele Space War, né? De 1962, sabe? Olha, abusada. Claro que não, isso era novidade pra eles. Eu não vou negar que a gente jogou muito esse jogo também. Meu Deus! E o Igor? Eu gosto de uns jogos inúteis, assim. Eu gosto de umas coisas bestas. Então, eu gosto de jogar com dinossauro. Eu gosto de um jogo online que se chama Procure a Vaca. Você fica passando o mouse. Você fica passando Muito o que mouse. bem. E aí você fica ouvindo a vaca, a vaca, a vaca, a vaca. Quando a vaca fica bem frenética é porque você tá perto. Aí quando você clica, a vaca sai e faz mu. Nossa, E aí Meu Deus. você faz 5. Quando você faz 5, você desbloqueia a cabra. Bem legal. Olha. Mas, Ela tem enfim. gostos peculiares, gente. A gente não Foi entenderia. diferente, foi diferente. Mas falando sobre jogos e videogames, eu só tive um videogame na minha vida. Era um Sega. Nossa. Tinha na memória o Show do Milhão. E minha tia tinha o cartucho do Sonic. Tinha porque eu peguei que legal. essa vez. Espero que ela não esteja ouvindo esse podcast. Tia, não sei onde foi parar. O que aconteceu com o seu. Mas enfim, aí a minha tia tinha, né? E me prestou sem saber o jogo do Sonic. E na memória tinha o Show do Milhão. E aí foi o que eu jogava. Meus tios tiveram videogames, aí eu tive outras experiências nos videogames do meu tio, mas bem poucas, assim. De jogar mesmo era Show do Milhão e Sonic. Bacana. Muito que bem. A Amei. minha primeira foi. Que eu me lembro claramente, assim. O primeiro videogame que era meu foi um Mega Drive, 16 bits. Mas a primeira vez que eu tive uma interação com o videogame foi o videogame do meu pai, que era um Atari, gente. Jesus amado. Eu joguei legal. muito Atari. E aí, depois eu ganhei. Aí era o meu Mega Drive, que tá aqui, inclusive. Até Olha. hoje. Olhando pra ele. Belíssimo. Que bacana. É, Você tem até hoje. Tem até hoje e Nossa, eu amo legal. meus videogames todos. Nossa, Eu lembro graças. de todos. Eu não fui muito de jogar PC. Eu joguei pouquíssima coisa de PC. Eu joguei Ragnarok, essas coisinhas. Mas também, né, era início dos anos 2000, assim, que começou a aparecer muitos mais jogos Sim. Uhum. de PC, assim, que interessavam, né? Mas a maioria foi console. Até hoje eu sou do console. Que bacana. Toda a minha experiência foi nos consoles. Nossa, que bacana. E você, Pedro, qual foi a sua primeira experiência? A minha primeira experiência, eu tinha lá meus 6, 7 anos de idade. Eu vim de uma família muito carente, assim. Eu tenho muitos irmãos. Então a gente nunca pôde ter um videogame mesmo. Mas eu lembro que o meu primeiro videogame que a gente teve pra dividir entre 8 irmãos Caramba. foi um Mega Drive com um jogo do Sonic na memória. E, gente, eu lembro nitidamente que, tipo, era uma briga entre os meus irmãos pra jogar aquele jogo. Não, eu imagino que entre 8 irmãos, acho que era uma disputa de poder ali, né? Não, ali era aquela. Era de soco, né? Eu acho que era uma regra que vale até hoje nos games de hoje. Morreu, passou. Pô, legal. Olha. Exatamente. É uma Chorou. regra, né? E o mais engraçado, né, Pedro, que as crianças de hoje não sabem, é que antigamente não tinha essa de salvar a fase, né? Não. verdade. Se você não tinha um equipamento de salvar nesse equipamento chamado memory card, que as crianças de hoje nunca vão saber o que é isso. É um memory card. Exatamente. Não é? Que naquela época também, ainda mais naquela época que você tinha que salvar todo o jogo, porque você ficava curioso pra saber como que era o final do Dr. Robotnik, como que o Dr. Robotnik morria, como que você ganhava dele, porque eram 3 mundos, então você ficava louco com aquilo. Então eu e meus irmãos, tipo, eu lembro como se fosse hoje. A gente virava à noite, a minha mãe chegava a bater na gente, mas a gente apanhava, mas apanhava feliz porque a gente tinha zerado o Sonic. Exato. Uhum. Super Mario World era um dos poucos jogos que dava pra você já salvar o jogo direto no cartucho. Muitas pessoas achavam que o jogo era salvo no videogame, mas não. Ele era salvo diretamente no cartucho. Poucas pessoas sabiam disso. Nossa. Eu também não sabia, não. Eu tive o Master System. O Master System não tinha memory card, era só na raça mesmo. Uhum. Ou salva, ou salva. Era aquela Exato. coisa. Ou salva, ou salva. E fora que Ou vai também, ou vai.
que nem hoje temos vocês, streamers, para nos ajudar aos games. Naquela época não tinha isso. Se você não sabia a fase, né? Eu Nossa, lembro, verdade. não. Era uma Tinha revistinha na banca. Ação Tinha que Games, isso. comprar a Super Games, a Ação Games, e você enviava a sua cartinha porque você queria ganhar o primeiro PlayStation 1 que foi lançado no Brasil, aquela coisa. Oh. Meu Deus, CD, vou jogar com CD, nossa, que maravilha. Ah, eu lembro, nossa senhora, o gatilho veio. Ai, gente, eu O nunca gatilho. tive um PlayStation 1. Vocês já tiveram um PlayStation 1? Eu tive. Depois minha mãe vendeu. A gente vendeu, eu e meus irmãos só juntamos. E nós vendemos o Super Nintendo que minha mãe tinha dado pra gente. Aí meus irmãos, aí meu irmão já trabalhava fazendo bico, eu já trabalhava num bar como balconista, eu tinha isso 12 anos de idade, eu e meus irmãos querendo jogar videogame. Aí a gente se juntou, vendemos o Nintendo e compramos o PlayStation 1. Nossa, que sonho. O PlayStation veio com os dois Era meu jogos. sonho também. Meu sonho era ter o PlayStation 1. Os dois jogos que eu amo, assim, de paixão, que são duas franquias, assim, que eu quero tatuar em mim, que foi Crash Bandicoot, o jogo da raposinha do Crash, não sei se vocês conhecem, Sim. Sim, A eu nunca Raposa joguei Louquinha. isso. e o Resident Evil. Gente, pra mim, zerei a vida nesse jogo, gente. Quando eu vi aquele jogo de terror, foi incrível. Exatamente. Meu sonho era ter pra jogar Resident Evil, mas, tipo, meus amigos todos tinham PlayStation 1. Eu, muito, assim, à frente do meu tempo. Mentira. Muito com meu nome, gente. Vanguardista. Eu tinha um Sega Saturn. Ai, Sega Saturn era bom. Meu pai me deu um Sega Saturn que era. Era Meu pai de ele era CD muito também. fã da Sega, né? Então, do Mega Drive a gente passou pro Sega Saturn. Coitado, E aí- ele tá bem? Tá devastado até hoje. Só que ele era transparente, você conseguia ver ele inteiro por dentro, assim, era mó Uau. bonito. Nossa, você era dos playboyzinhos. Porque eu só conhecia. Finíssima. Não, porque meus amigos só tinham Sega Saturn do pretão mesmo, parecia um Preto, tijolão. Esse era o mais comum. Eu tinha o importado japonês verde transparente, assim, maravilhoso. ênfase. Riquíssima, meu amor. Dorme na dela. E eu não sei se bom, vocês jogavam também o Mortal Kombat. Ai, Gente. Com gente. certeza. Mortal E eu imagino que todo certeza. viado aqui nunca jogou de homem, né? Não, eu jogava. Tava de homem. Kombat de homem também. Será que eu sou viado? Nunca que eu na sou viado minha vida eu errado? joguei de homem. Será que eu sou Nunca viado na minha errado? vida eu joguei de homem. Gente, eu Odeio, barbarizava com o Liu Kang. Eu jogava. Tá, porra. Nunca na minha vida eu escolhi o Liu Kang. Nunca. Liu O Kang Sub-Zero. fake, gente. Ah, não, o único homem que eu escolhi foi o Sub-Zero, porque ele dava o close no gelo, né? Aí Eu já- achava até feminino. Eu escolhia por look. Ele já chegava, Olha. trava na beleza. Exatamente. Aí ele chegava de novo, trava de novo na beleza. Destrava. Eu era apelona mesmo de só ficava congelando e gancho. Congela gancho, congela Eu gancho. jogava de Scorpion. Pra quem não sabe, é o carinha amarelo. Nossa, eu odeio dar essas explicações. Ai. Eu só aquele carinha amarelo, o Scorpion. Ele deve mesmo. ser isso. Ou o Sub-Zero amarelo. Eu ficava. Ai, gente, não, pera. Esse é novo pra mim, eu nunca tinha ouvido Nossa, esse eu já amarelo. chamava de Scorpion amarelo. Já chamava que o Sub-Zero o Scorpion amarelo. O Sub-Zero amarelo. O Scorpion azul. Então aquilo. Nossa, gente, era cada nome que dava pros players ali. Eu jogava muitos personagens masculinos, mas um que eu barbarizava mesmo era a Kitana. Ah, meu anjo. Eu estou barbarizando de Kitana há 30 anos. Que bate... Porra, meu amor. Ela já chega já vrá na cara dos Não, outros. a Cindy é o bate-cabelo. Ah, sim, Ah, A deu. Kitana é do leque. Ah, sim. Eu só, No meu jogo do Mega Drive era o Mortal Kombat 2. Então era a única mulher que tinha era a Sônia. Era a Sônia. Não- Eu joguei os, sei lá, 6 anos que eu fiquei com o Mega Drive só. Eu joguei de Sônia. Eu gostava do Johnny Cage porque ele tava sem camisa, bombadão, não sei. Olha, Gay, né? Gay é assim. que ele era sex symbol. Ele era o sex symbol, né? Tanto que um dos primeiros filmes que a gente foi ver no cinema foi Mortal Kombat. Foi.
Mas lembra que tinha o Babality, só tem o Fatality. Agora tem. Tem. Voltaram. Eu já dei Babality nesse Mortal Kombat novo, já. Voltaram com os Bebalities, com Friendship, que é os engraçadinhos também. Voltaram com esses novos aí. Voltaram com os icônicos antigos e fizeram mais umas palhaçadas novas, né? Sim. Eu gostava muito de jogar também, gente, uma coisa de luta também, que era Killer Instinct, que tinha no Super Nintendo. Eu não sei se vocês conhecem, mas era um jogo incrível. Quem estiver escutando, por favor, pesquise esse jogo do Super Nintendo, Killer Instinct. O Killer Instinct era do fliperama do Super Nintendo e tinha Isso, que tinha uma caveira, que tinha um boxeador. Aí agora a Microsoft resolveu pegar eles, agora é da Microsoft, o Killer Instinct. Quem tiver Xbox pode baixar ele. Barbarita, porque o negócio é babadeiro. Eu gostava bastante de Tekken. Tekken eu não rolava eu jogava de capoeirista. Tinha um capoeirista. Não curtia, não. Eu gostava da mulher de salto. Eu sempre gostei de mulher de salto. Se podia ter salto, eu jogava. Era a Ana. Gente, gente, tem um que se chama, gente. Esse era da Sega. Putz, Virtual Fighter? Virtual Fighter. Não é Virtual Fighter. Tem Virtual Fighter também, mas será que é esse? Eu não lembro, gente. Eu lembro que tinha o Fatal Fury também. Fatal Fury eu não gostava também, eu achava bem feio, inclusive. Tinha o Terry, a Mai, que depois virou o The King of Fighters. Isso, é verdade. A Mai apareceu primeiro no Fatal Fury e depois virou King of Fighters. Gente, a Mai Shiranui pra sempre, assim, a rainha de tudo, pode... Quem é ela? Mai Shiranui, procura depois no Google. A mulher dos peitos de mel. Os peitos. Em todos os jogos, ela vai andar, o peito dela bate na testa e volta. Exatamente. Nossa, gente, sério. Qualquer coisa que ela vai fazer, a bicha pica. Os meninos de plantão aí que estão escutando já vão logo baixar o cara. Falando de jogos também, a gente tem um ponto muito legal também da época, que eu acho que a gente avançou tanto assim para os jogos de atualidade que esqueceu de uma época que a gente tinha os mobiles, que eram os Game Boy. Sim. Ah, sim. Mas eu lembro que era muito difícil aqui no Brasil. Era muito difícil. E quem tinha era muito playboyzinho, que ficava esfregando na sua cara. Você vai me respeitar. Nesse momento você vai me respeitar. Playboyzinho. Porque eu não fazia merda. Porque eu lembro que era uma coisa, tipo, muito inacessível, assim. Era muito. Se eu fosse pedir pra minha mãe um Game Boy, ela no máximo dava uma Havaiana, que comprou na feira por R$5 e falou, toma aí seu Game Boy. Acho que o máximo, mais perto de mobile que eu tive quando criança, era o bichinho virtual, né? Comprou na feira R$4, você cuidava de deixar correr todo dia. Tamagotchi. Esses Game Boy era muito difícil ter acesso. Era. Até hoje é difícil ter esse acesso. Hoje é difícil, né? Então, tinha esses minigames, né? Lembra, gente, que vendia na feira? De 99 Isso, era legalzinho também, né? Vários joguinhos. Nossa, eu tive uns 30 desse, puta que pariu. Era muito frágil, que tipo, você ficava nervosa, sua mão suava, ele pifava na hora. Que é o que vinha com Tetris, assim, né? É isso, vinha com Tetris. Eu gostava. Eu perdi umas horas ali naquele minigame. Nossa, era muito legal. Sim. Tinha o de carrinho também, lembra? O de carrinho, que você ia desviando dos carrinhos. Ele vai acelerando conforme você vai jogando. Isso, era muito legal. Eu gostava daquele também. Minha avó uma vez comprou uma TV que veio com esses tipos de joguinhos. Tinha sinuca, tinha 15 jogos na TV. Então, eles começaram a fazer, teve uma época aí no meio 90, 2000, que eles começaram a fazer o videogame integrado na TV já, né? Você conseguia jogar com controles, inclusive tinha TV que vinha com controle de videogame. Que era da sempre Toshiba ainda. Isso, exatamente, sempre Toshiba sempre inovando, gente. Agora, se a gente não voltar pro Street Fighter, o Gui e o Igor vão ficar bravos com a gente. É verdade. Não, vamos lá, eu tô guardando aqui pra falar da Chun-Li. É o seu momento, Igor. Brilha. Fale do seu melhor personagem no Street Fighter, Igor. Chun-Li, porque eles falam do seu melhor personagem e diga por que é a Chun-Li, né?
Eu jogava de Blanca. Não sei porquê, todo mundo odiava, porque eu só ficava dando choque. Mulher, dava sabe um que eu soco. também jogava de Blanca por causa disso? Já chegava na voadora, tipo, pô, já dava choque, não saía do choque. E meus irmãos ficavam, para de apelar. Eu apanhava dos meus irmãos. Exatamente. Era muito fácil dar o choquinho do Blanca, eu jogava só de Blanca. Porque se a Chun-Li vem com aquele pezinho dela, minha filha, é só você abaixar, dar o choquinho que Dá a o choquinho, desgraçada ela- pula pra trás. Exatamente, ela dá uma pesada no choque ali, fia, já é. Já era. Gente, e ela tinha uns. É muito louco, porque tinha umas versões do game que ela era tão Flopar. lenta, sabe? Mas ainda assim, eu acho que eu não consigo jogar Street Fighter sem pegar e jogar de Chun-Li. Inclusive, além da Chun-Li foi uma bosta, porque o filme é muito ruim, mas eu lembro que eu assisti milhões de vezes, porque eu lembro que eu gostava muito. Eu sou muito fã da Chun-Li, gente. Eu tenho uma tatuagem da Chun-Li. Não, vou fazer uma tatuagem da Chun-Li. E o Gui gostava também de Street Fighter, né? Gostava de jogar com Honda. O O E-Honda. Honda. Ah, o E-Honda, ele era difícil. Quando ele E-Honda. fazia com a mãozinha, né? Ele ficava assim. Ele fazia um negócio que era as pernas da Chun-Li, só que com a mão, lembra? Esse é o da mãozinha. Ah, esse é o da mãozinha? Esse é o da mãozinha, dança da mãozinha. Eu não lembro do barulho, porque eu não E gostava ele chegava já da voadora da cabeçada, ele já chegava na cabeçada já. Gente, mas Ele é legal. vocês lembram de que o Street Fighter também, né, teve uma vida muito longa com uns personagens assim, muito obscuros, né? Sim. A minha personagem favorita veio no... Eu não lembro se é o Alpha. Eu não lembro qual que era, gente. Que era qual personagem? Era a Rose. Procurem ela. A do lenço. Do lenço. Ela era uma bruxa maravilhosa, com lenço, ela é uma assim. bruxa. Gente, a mulher Rose mata os outros com lenço, pisava, gente. pisava. A do lenço, eu jogava... Ela pegava o lenço e dava na cara. Aí ela pegava o lenço e dava nas pernas. Aí ela dava um chute. Aí ela soltava um negócio assim. A bicha pisava. Ela pisava. E o visual, Rose é tudo pra mim. Nossa, e visual pra dar dela- especial era difícil, hein? Era. Pra dar especial nesse jogo, putz, meu Deus, uma das grandes dificuldades que a gente teve, acho que foi dar especial no jogo. E quem que era o personagem brasileiro? Que tinha um brasileiro, não tinha? Era o Blanca. Era Blanca. O Blanca do Brasil. Eu fui descobrir isso só depois de adulto. Meu Deus. Desculpa. O Street Fighter tá aí um jogo que eu joguei como homem, assim, apesar de jogar muito com a Chun-Li, eu gostava de um personagem, é aquele da máscara do cabelo, acho que é O Vega, Vega. né? Vega, né? Mas Vega é femininíssima, né? Uma garota. Acho Uma que por mulher, isso, né, que uma travesti aí. Ela bate o cabelo e tal. E quando ela perde a máscara, fica louca. Meu Deus, minha máscara, Minha gente, minha máscara. Minha peruca, minhas unhas, Minha pera. peruca. Já tira as unhas, já tira as acrigel dela. Aí tira a máscara dela, ela fica louca. E ela dava o rodopio lá com a Crigel, né? E pulava pra frente. Ai, que ódio Esse dela. era o especial dela, amava. E aquelas garras lindas, maravilhosas. Socorro. Eu tenho E as garras. assim, tem uma pergunta no mundo dos games. Sim, No mundo dos games. sim, Tem aceitável. algum personagem que vocês sentiram algum crush no mundo dos games? Que vocês falam assim, Vega! meu Deus. Que Você personagem... mamaria o Vega, mulher? Mamãe, sentar. Eu vou sentar nele. Menino. Pra Vega. Gente, eu Ai, tinha um crush no Leon do Resident Evil. Quem não teve, né, meu anjo? Tinha não, né? Tem até hoje. Tem Ela até gosta. hoje. Nossa, eu tenho. Não fale dos meus crushes. Nossa, mamaria muito o Leon. Leon... Mas o Chris também. É que o Chris, assim, ele teve uma mudança muito grande do Resident Teve. Evil 1. Nossa, ele era nada, muito cara, é feio. Ele era muito feio naqueles Aí gráficos. no 5 ele aparece todo bombado, enorme, musculoso. Ela passou por uma transformação muito boa. Eu falei, que porra é essa que eu tô gostando? Gente, vocês lembram o primeiro jogo que vocês completaram, assim? Que vocês falaram, porra, tô satisfeita. O meu primeiro mesmo, que eu fiz sozinho. Ai, meu Deus. É que eu tô em dúvida qual dos dois que eu zerei, porque eu jogava os dois ao mesmo tempo. Eu vou falar o meu. O primeiro jogo que eu fiquei, assim... Muito que eu entendi, assim, a completude dos games foi... Que mudou tudo, assim, pra mim, foi God of War.
O primeiro. Já fui Ótimo. no PlayStation 2, assim. E, tipo, eu gosto muito de mitologia, então tinha tudo ali que eu curtia. Ah, eu o que eu adoro nesse jogo é ser os brasileiros, né? Que foram maravilhosos e traduziram tudo pra gente. Exato. Gente, mas assim, o God of War foi a primeira experiência que eu lembro, assim, de ter ciência do que estava acontecendo, sabe? Por mais que eu tenha jogado muito, assim, tipo, Pokémon, esses jogos, assim, que são mais. Você completa de uma forma mais rápida, assim, Sim. sabe? Mais Não tem uma dinâmica. história, Não tem uma história né? Não, complexa, que assim, envolve rica. você. Exatamente. Você começa o God of War, o primeiro lá, ele se matando, ele se joga de um penhasco. E, tipo, aí você vai ver as complexidades que vão acontecendo, assim, até o final, e você tem a noção da grandiosidade da história, sabe? Foi a primeira experiência que eu lembro que me fez entender o que era a complexidade dos games, sabe? O primeiro jogo que eu salvei foi no Super Nintendo, Bomberman. Nossa, Bomberman. Bomberman foi o primeiro jogo que eu salvei sozinho. caraca. Bomberman foi o Das primeiro jogo antigas das esse. antigas. O meu Lembro foi da musiquinha até hoje. o Sonic do Master System 3. Você fechou esse salvou. Achei com as esmeraldinhas. A bicha é destruidora mesmo, né? É. Gente, era altas madrugadas, brigando com a minha mãe pra não desligar o videogame, porque se desligasse eu voltava pra primeira fase, não sei o que, mas olha Vocês só. deixavam o videogame ligado? Sim, Deixava. Ai, gente, às vezes o indivíduo tá perdido na droga, né? E o Gui, fiquei curioso Olha, pra saber, já fechou algum jogo? então, já fechei. Super Mario no Wii. Meu irmão comprou mais ou menos, não Ai, sei, 2009, por aí. Isso. E aí eu consegui finalizar, mas tem dois jogos que eu queria citar, assim, que eu era meio viciadinho, assim. Isso quando eu tinha lá meus 10 anos de idade e tinha um videogame que se chamava Supercharger, que era compatível com o Super Nintendo. E aí era o Ionoid e o Mega Man. Não sei se vocês conhecem esse. Ai, Mega Man. Mega Man, gente. inclusive. Esse eu tenho que levantar a mão que eu nunca consegui salvar nenhum Mega Man. Eu não consegui salvar nenhum. Eu tenho um puta problema com jogos de plataforma. Eu não consigo passar nada. Eu não tenho a coordenação motora, gente. Sério? Mega Man é o jogo que eu creio ter zerado, assim. Porque, enfim, como eu não ligava muito pra isso, eu só lembro que eu joguei até ter que recomeçar tudo de novo. E aí, enfim, é o jogo que eu mais joguei, assim. E creio eu que eu fechei ele, porque eu lembro que não tinha mais o que fazer. Aí tive que voltar do começo. Caramba. Era o Mega Man 3 na época. Mega Man 3. Gente, é coisa velha mesmo. Fala Mas eu assim, lembro não. que teve um jogo que eu vi e, nossa, eu lembro da experiência até hoje, assim, eu fui na casa de um amigo meu, eu não tinha computador ainda, a gente foi fazer trabalho de escola e ele tava jogando SimCity. E aí Nossa. ele mostrou pra Amo. mim, eu construo a cidade funciona sozinha. Eu falei, gente, como assim um jogo que... Que genial! Nossa, eu lembro que eu fiquei surtado, assim, com SimCity. Foi um jogo que Gente, eu explodiu também. minha cabeça, assim. Nossa, horas e horas e horas, gente, com SimCity. Menino, um vício que só. Tem Tem algum assim. jogo assim que vocês, tipo, lembram de ter jogado muito, 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 de perder a cabeça, assim, perder a hora? Pra Eu tô- mim é Pokémon. Eu tô Pokémon até hoje. Qual? GTA. GTA, é verdade, né? Eu jogo nas minhas lives eu jogo GTA Roleplay. Então eu vivo um personagem. Sim. E é uma Então, experiência diferente a cada dia, né? a cada dia, porque eu vivo um personagem que, primeiro, que não é masculino, o personagem que eu vivo lá é feminino. É a Nicole. Então, essa é a Nicole, né? A Nicole. Ai! A Nicole, ela é uma diretora de um hospital que vem de uma família que era mafiosa, que seus pais morreram, e ela faz de tudo pra descobrir quem matou os pais. Então, Olha! tem toda uma história por trás da Nicole, onde que eu tô já nesse meio aí que eu tô jogando. Porque é um jogo assim, que eu tô mais jogando, e já tem 6 meses que eu tô jogando esse jogo. Caramba. E é Direto, Core direto. mesmo. Com a Nicole. A Nicole, ela foi criada pra isso, entendeu? Os meus amigos que eu conheci no jogo, que eu tô com eles até hoje, que eles participam da minha live,
Eles não me chamam de Pedro, eles me chamam de Nicole. Porque Olha só. o Nicole pegou. Então esse jogo pra mim, hoje, pra mim é o jogo que eu mais tô jogando. E é o único jogo assim, antes eu jogava muito RPG. Eu jogava muito World of Warcraft, Perfect World. São jogos de plataforma PC que eram de RPG. Então mudou minha vida assim, da água pro vinho totalmente no mundo dos jogos. Eu tô há 6 meses já jogando o roleplay. E tipo, cara, eu nunca fiquei tanto tempo jogando um único jogo, entendeu? Uhum. O legal disso é que você vai criando a sua história. É um RPG mesmo, né? Você vai criando É uma vida. Sim. É um The Sims, só que um The Sims mais aberto. Porque o The Sims não. The Sims você não. Até hoje o The Sims não lançou uma versão online que você possa interagir com outras pessoas. Exatamente. The Sims, pra mim, gente, o babado é construir a casa e ir embora. Nunca joguei Nunca The Sims gostei de The Sims, desculpa. Eu nunca joguei The Sims de, tipo, eu vou comandar aqui o pessoal. Não. Pessoal, vocês que estão assistindo, por favor, não me julguem, tá? É um gosto. Assistindo não, ouvindo, perdão. Vocês que estão ouvindo, por favor, é um gosto, tá? Não me julguem. Eu só não gosto de The Sims porque é um jogo muito parado. É um jogo assim. Então, eu não gosto também por causa disso. Eu gosto da vibe de, tipo, vou criar a casinha. Comprei a casinha, tô mobiliando. Gente, eu fecho e vou embora. O cara quer cagar, o cara quer comer, o cara Eu não quer... tenho a paciência pra isso daí, não. Quer cagar, não tem vai sozinho. paciência nem pra mim, às vezes eu tenho preguiça de ir no banheiro. Exatamente. Eu bato todos os meus bichinhos virtuais. O meu Paul consegue morrer e ficar todo cagado durante semanas. Até pra que eu vou cuidar de um cara no PC mesmo. Tá entendendo? Mas eu ainda perdia muito tempo jogando The Sims, mesmo fazendo casinha, essas coisas assim. Eu também. Então, eu te passava muitas horas. Nessa época mais antiga, eu acho que era realmente o jogo que todo mundo perdia mais tempo. Sim, sim. Cara, Sim. você agora, o bichinho virtual virou um humano, vamos dizer assim, entendeu? Exatamente. Era esse mais ou menos o pensamento. Agora, tem algum jogo que vocês jogam com vergonha? Você tem vergonha de assumir que jogou? Ai. Vocês querem saber, logo? É o momento agora, eu quero ver. Eu acho que ninguém vai superar o meu, então eu vou falar por último, tá? Mas Eu posso falar? Fala. Eu jogava o jogo da Barbie na internet. Agora passe batom. Escondida dos meus pais. A Xuxa toda incumbida. Eu falava que era minha irmã, mas era eu. Mulher, eu tô passada. Ai, gente, eu adorava. Tipo, Barbie Fairy Tail, Barbie Mermaid, a Barbie... Vocês dizem que eu gosto de Barbie. Era bom, várias você joga Barbie. até hoje, né? Porque querendo ou não, o GTA é uma Barbie também. Exatamente. Desculpa, toda xixa pequena assistiu Barbie Lago dos Cisnes. Ai, gente. Impossível. Vai, falo de vocês. Já tô morrendo de vergonha só de ter falado o meu. Ainda bem que meu rosto não tá aparecendo. Vermelho. Eu acho que não tem nenhum que eu tenha vergonha. Para! Por favor, eu preciso de mais pessoas pra passar vergonha comigo. Gente, eu juro que eu não tenho. Nenhum jogo que Sério? Olha, gente, vergonha não é, mas que era super politicamente incorreto é aquele Carmageddon, que era um jogo que eu joguei bastante. Não conheço. Nossa, explica ele, Gui. Era um jogo que basicamente você era o motorista de um carro e você ganhava pontos atropelando pessoas, principalmente prostitutas. Eu lembro desse jogo. E né, quanto mais você matava, mais você ganhava pontos. Enfim, quanto mais loucuras você fazia. É bem fora, é bem politicamente incorreto, na verdade, né? Gente, eu juro que eu tô tentando, não lembro de um jogo que eu tenho vergonha. Eu tive meu momento heteronormativo até os 24 anos, né? Nossa, durou, né? Mas eu jogava um jogo que jogava assim eu joguei durante mais de ano. Eu era técnico de futebol. Olha, meu. Amém. Eu lembro desse jogo, gente. Ele jogou quando a gente foi morar junto, ele ainda jogava esse jogo. Eu lembro. Nossa senhora. Eu lembro você foi morar junto com ele, mesmo sabendo que ele jogava esse jogo? Eu só descobri quando eu cheguei lá, né, gay? Porra. Eu ia fazer o quê? Morar na rua? Mas eu não acho que é vergonhoso. Eu não achava. Não é vergonhoso. É porque você não viu o jogo, gay. Tá. Olha. É só. Gata, era tipo, os nomes apareciam na tela, ele apertava um botão. Era esse o jogo. Juro. Ficava escalando o time, né?
aparecia um nome aleatório assim, aí. Ai, ele apertava um botão aleatório também. Aí aparecia uma notinha de rodapé falando o que aconteceu. Era o jogo acontecendo. Eu chamo Juro. o Championship. Eu joguei muito tempo esse jogo. Muito tempo mesmo. Falando do meu jogo vergonhoso, eu tinha um celular que era aquele que tinha TV que nem antena, sabe? Só que tinha teclado, assim, tinha teclado e antena. E aí, o celular era muito bom porque ele pegava um monte de coisa aleatória, assim, tipo, foda-se, você colocava, instalava, o celular rolava, assim. E aí eu tinha um jogo que era uma espécie de Guitar Hero do sexo, assim. O quê? E aí, era tipo um Guitar Hero. E aí, tipo, tinha o cara que comia as menininhas. E aí, era bem, enfim, jogo de criança. E aí, ele, enfim, conforme você ia apertando os números, eu lembro que eram 4 dígitos. E você ia clicando nos dígitos e aumentando a velocidade, e ele aumentando a velocidade, e o seu objetivo era não deixar a camisinha estourar. O quê? Nossa, e esse jogo era pra criança? Assim, sei lá, tipo, sabe, adolescente. E aí eu tinha esse jogo, sabe, no celular. Eu tinha muita vergonha, mas eu gostava. Pela dinâmica de, tipo, ser uma espécie de Guitar Hero, assim, de você ficar clicando e freneticamente e não pode deixar a camisa estourar, é muito legal. E aí você ia, tipo, conforme você ia passando de nível, começava em casa, depois no hotel, aí depois numa boate, depois numa festa, tipo, é muito legal. Gente, e teve uma revolução aí no mundo dos games que foi quando começou a surgir games para celular, né? Aí virou a cabeça, virou tudo. Hoje em dia o mundo dos games estão abrangendo tanto, porque até mesmo as pessoas que eu falei no começo do podcast que estão ganhando dinheiro com lives são pessoas que estão jogando jogos de celular. Exatamente, né? Teve um movimento assim na indústria dos games, né? Voltado ainda para o mobile, que democratizou muito uma coisa que era muito inacessível, né? Porque consoles e PC são coisas caras que nem todo mundo tem acesso. Aí chegou aí a gente tem o quê? 2 celulares por pessoa no Brasil, né? Esses são mais ou menos os números. Então alguém roubou o meu, que só tem um. Aí chegou aí a indústria dos games e trouxe aí uma leva muito grande de games mobile que introduziram o pessoal pro mercado de esportes, né? E principalmente do streaming, né? Sim. O jogo que mais está fazendo sucesso hoje, que todo mundo conhece, né? Todo mundo julga, todo mundo fala mal, mas tá lá jogando, é Free Fire. Exatamente. Free Fire, gente. Eu posso dizer por mim mesmo que induziu o Igor a jogar Free Fire. Sim. Na verdade, o Pedro me trouxe de volta para um dos games, assim, porque eu não jogava, né? Não mesmo. Eu não jogava joguinhos desde os, sei lá, 14, 15 anos. Assim. Igor, pra falar a verdade, a gente voltou a jogar quando a gente jogava Lobisomem. Que é um jogo. Lobisomem é um jogo fofinho pro celular, né? É um jogo de celular. É um jogo interativo, né? Um jogo para jogar com amigos, é bem legal. É um party game, né? Então, mas só completando, o Pedro me trouxe de volta para o mundo dos games, e aí eu descobri uma pilha de jogos bem incríveis, assim, para celular. E eu fico pensando, falo, caraca, mano, tipo, eu era um menino catarrento que ficava esperando meu tio sair para ir trabalhar, para não sei o que, para invadir o quarto deles para jogar, assim. E hoje tem jogos incríveis que você entra na Play Store e baixa, saca? Isso é muito, muito, fora muito também bom. Que hoje todos os jogos antigos que você jogava, você pode pôr no seu celular. Exatamente. Com emuladores. Emuladores. Gente, vocês têm noção que hoje em dia o seu celular pode virar um PlayStation 1? Exatamente. E o mais incrível de graça, né? De graça. De graça. E não apenas os emuladores, os coisas também são de graça, tipo Free Fire, esses grandes jogos assim que geraram esse buzz no mercado dos jogos, são a maioria grátis, né? Tem um jogo também que as pessoas gostam muito, que é pago no computador, que tem agora para celular, que tá fazendo maior sucesso. Dead by Daylight. Dead by Daylight.
As pessoas estão frenéticas nesse jogo, São né? frenéticas. Ele saiu Eu- do meu aparelho porque meu aparelho saiu de linha. Então eu não jogo mais no celular, mas eu jogo no computador. E, gente, na hora que eu mostrei pros meus amigos, na hora que eu mostrei pro Igor e pro Marcos, gente, a gente vai jogar esse jogo, Dead by Daylight. Gente. Eu, Vamos eu jogar tô- Dead Ah, by eu vou te Daylight. adicionar então, Pedro, que eu fico jogando sozinho aqui e dá muita agonia. O menino tá Vai pro viciado vai pro mesmo, tirador. gente. Eu não gosto, particularmente eu não gostei do Dead by Daylight, não é um jogo que me chamou a atenção, sabe? Eu joguei algumas vezes, mas eu prefiro jogar de Killer do que de Survivor. A senhora é a Ah, maldosa da nossa, equipe. Eu sou a maldosa. Gente, eu sou um tonto. Eu não consigo jogar de killer porque eu sou tonto. Eu vejo o menino correr, eu corro atrás e não pego o menino na minha frente. Eu ainda vou martelar e martelar. Então eu não presto pra jogar de killer. Eu presto Ô pra Pedro, jogar mas de sobrevivente. explica para as pessoas, por exemplo, pro Gui, que também tá aqui, não sabe o que é, qual o objetivo do Dead by Daylight. O Dead by Daylight é um jogo de horror survival, que é sobrevivência, onde 4 sobreviventes têm que fugir do killer, que é o matador. Esses 4 sobreviventes têm que fazer 5 geradores. O que são esses geradores? Esses geradores são geradores de energia, que vocês têm que consertar esses 5 antes que o killer pegue vocês e te coloque no gancho. Nossa. Vocês consertando esses 5 geradores, vocês conseguem abrir o painel de controle onde abre o portão para vocês fugirem. Cada personagem tem uma renca de personagem, então é muito vago falar que tem personagens diferenciados. Então tem personagens que são mais rápidos, personagens que são mais espertos, tem personagens que são mais fortes, que aguentam mais dano. Então você precisa se juntar com uma equipe para fazer os geradores, fugir do killer, porque o killer é forte. Fora que também é um jogo que traz vários mundos, desde Stranger Things, Pânico, Silent Hill, qual mais, gente? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Que é um... Ai, Tem o Sexta-feira 13, né? Tem o Sexta-feira Jason, 13, né? Jason, O Halloween, que é o Halloween, Michael Myers. Tem Então, a porca, né, do os Jogos Mortais. Então, eles unem todos os filmes de terror ou séries, que tem agora o mais recente, a última série que foi colocada foi Stranger Things. Isso. Eu achei incrível. É muito legal. Eu tava perguntando esse dia como eles estão conseguindo, inclusive, os direitos, né? Mas esse é um jogo que não é um jogo novo. Não, esse jogo é desde 2014, se eu não me engano. Exato. Isso. Ele tem mais de 6 anos no mercado aí, faz muito sucesso até hoje. Agora, falando em jogo que você falou de jogo velho, sabe um jogo que eu lembrei agora que estourou do nada? Among Us. Among Us tá bombando agora Tá no mainstream, bombando. né? Tá bombando, mas eu sou o tipo de pessoa que eu não vou muito pela modinha. Eu tentei jogar, mas eu não consegui me prender nesse jogo. Eu não A gostei. gente chamou as pessoas para jogar No começo da pandemia, gente, há 6 meses atrás. É, Ninguém quis jogar. Agora que tá bombando, todo mundo enchendo o saco e quer jogar, que quer jogar, que quer jogar. Ah, vá tomar no seu cu. Eu te ofereci primeiro, filha da puta. E apesar do rolê da modinha, Pedro, mas a gente tentou também fazer você jogar ainda lá no começo da pandemia, lembra? Você não Foi. curtiu também. Então já é uma coisa que não é da moda, gente, né? Por que virou moda, que eu gostei de jogar, mas mesmo antes mesmo, o Igor falava, vamos jogar Among Us, eu... Aí chegava, claro, mas Ninguém vai querer jogar comigo. isso assim, pra mim é um pouco que... Pra quem não sabe, pessoal, quem é streamer, sofre um pouco com esse tipo de coisa. Porque se você não é famoso, que é o meu caso, eu não sou famoso, eu não tenho 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas me seguindo. Se Deus quiser, um dia eu vou chegar lá. Com certeza. Mas a maior dificuldade para nós novatos é que as pessoas ainda não dão oportunidade para pessoas novas. Então vão muito pelo que os outros jogam, entendeu? Sim. Então, se a Miraculous está jogando, eu vou jogar. Quando essa Miraculous começou a jogar RP na mansão, todo mundo queria entrar na mansão. Sim. Recentemente, a Samira ela foi para um servidor chamado Long Beach. Eu já estava nesse servidor do Long Beach. Antes mesmo de eu estar no servidor, o servidor era muito baixo. Batia lá os seus 30 a 50 players na cidade. Uhum. Samira Close chegou com a gangue lá. Não, que a Samira Close chegou depois. Mas quando a Demi,
as meninas, as madrinhas, como elas são conhecidas. Sim. Quando as madrinhas chegaram lá no servidor, o servidor explodiu. Que gente, que legal. Entendeu? Isso é bom, traz uma visibilidade pro servidor, mas só que eu acabei perdendo a minha visibilidade de quem tava começando. Sim, isso é ruim, né? Porque, tipo, aí o foco vira nelas, né? O foco vira nelas, o que não é ruim pra elas. Sim, Entendeu? sim. Eu não tô julgando, eu acho incrível porque eu sou fã, eu comecei esse trabalho porque eu me senti inspirado por ela, porque eu sou muito fã da Samira Close, até quando eu coloco uma peruca, não é porque eu quero imitar a Samira Close, o Igor sabe, o Igor acompanha, ele sabe que o Pedro Ares é uma pessoa totalmente diferente da Samira Close, entendeu? Então, para eu voltar nesse mundo dos games, que é uma coisa que me tira da obscuridade, que tira você da depressão, que tira você das coisas ruins, eu resolvi fazer lives e resolvi querer entrar nesse mundo dos games. Você falou da Samira, Pedro, e é legal o quão ela revolucionou, principalmente Sim. pra gente LGBT, Sim. esse meio dos games, né? Exatamente. Eu me sinto representado por ela. Porque, eu me assim, sinto representado. o que ela fez realmente, assim, ninguém tinha feito, né, no mundo dos games, né? Principalmente pra comunidade LGBT, né? Você não via abertamente, né? A gente precisa falar um pouquinho da comunidade gamer, né? Sim. Porque é uma comunidade extremamente tóxica, sim, né? Tem os close errado muito pesado, né? Que é uma comunidade extremamente machista, é uma comunidade extremamente LGBT-fóbica, né? Tem um hate muito grande rodando aí pela comunidade gamer, porque sempre foi uma coisa de meninos, né? A vida inteira a gente ouve falar que videogame é coisa de menino. Sim. Eu cresci ouvindo isso, acho que vocês também, né? Sim, Nos sim, anos sempre 80, foi. 90, cresceram ouvindo que videogame é coisa de menino. Tanto que, até muito pouco tempo, pouquíssimas mulheres. Se você conhecer uma mulher de 30 anos, ela vai falar que nunca encostou num videogame, né? Exato. Uma mulher de mais de 40 anos, então, nem se fala. Malena tá aí pra quebrar tabu. Exatamente. Aí chegou essa nova onda, assim, depois de 2010, talvez? Sim. 2008, 2010. Começou a vir uma leva de meninas, assim, meninas e LGBTs mudando tudo, né? Quebrando muitos tabus. A Malena é uma das... Tipo, é uma mina sapatão, uma das que domina o mercado de stream de games no mercado brasileiro. Porque ela domina, inclusive, o masculino, né? Ela é maior que muitos gamers homens, né, no Brasil. Ela tem uma carreira muito longa e uma reputação muito boa dentro da indústria de games, né? Muita gente da indústria procura ela, muitas marcas procuram ela. Ela é referência, assim, de figura pública dentro do mercado de games, né? E depois também veio essa leva de drags, travesti, os viados de peruca, todo mundo aí de LGBT abrindo outra área que revolucionou muito também, que abriu as portas, que deu visualização para as pessoas LGBT, que abriu o caminho para quem quiser vir agora, né? Exato. Mudou Exatamente. o consumo de games. A gente consome games assistindo lives, por exemplo, também, né? Uhum. O seu público, ele vai mais atrás. Você acha que o público que você tem hoje, Pedro, ele já vai mais atrás dos games que você está jogando? Ou você acha que já conseguiu um público mais fiel, assim? Que vai atrás de você. Eu já tenho um público fiel, assim. Como eu tive que mudar recentemente de plataforma, já tô com 72 seguidores. Legal. Que bate cerca de 30 pessoas. De 30. Numa live assim que eu tô bem assim. Na última live que eu fiz, teve um atingimento de 100 pessoas me assistindo simultaneamente. Que legal. 100 pessoas. Por mais que todas não se inscreveram, não compartilharam a live, foi incrível. No dia que eu sofri o hate de uma pessoa que não era minha seguidora, eu sofri um hate. Meu primeiro hate que eu sofri. Então tá ficando famosa. Quando você sofre o primeiro hate, gente, só porque eu tô fazendo pra a cima, coisa né? certa. Exatamente. Porque eu tô fazendo a coisa certa. É porque sinal de relevância. É porque você tá subindo. O primeiro hate é sempre um degrauzinho a mais pra subir. Aí, num caso como esse, minha live chegou a 340 pessoas.
Olha. 340 pessoas. E foi assim, gente, eu quero continuar fazendo isso, porque eu tô amando fazer isso. Só que é difícil pra quem tá começando, porque eu tenho que associar o meu trabalho, né, o meu trabalho pessoal e as lives. Então, Exatamente, tem que assimilar uma coisa com a outra, as né? pessoas não sabem que por trás de tudo isso a gente tem a nossa vida pessoal, entendeu? Na vida Sim. de streamer, a gente tem. Porque nem eu já não tenho meus. Eu não sou uma Samira Close, eu não sou uma Rebeca Trans, eu não sou uma Nick Mitrava que trabalha com isso, que vive disso. Vive disso, né? Entendeu? Até pouco tempo atrás, a própria Vanessa Wolff estava passando perrengue. Exatamente. Sim, Entendeu? A Vanessa, coitada, a Vanessa peleou, né? E eu Peleou, amo mas. demais ela. Perriou, hoje ela é uma das contratadas do Facebook. Exatamente. Assim, a Facebook tá sendo uma mãezona para muitas pessoas. Ela fez fama numa outra plataforma e ela foi convidada pelo Facebook a ser contratada de lá. Exatamente. Que foi o que aconteceu com a Samira também, né? A Samira foi ficou o que aconteceu famosa na Twitch. Na Twitch. E aí o Facebook veio e pegou ela. O Google também teve um tempo no YouTube um programa de streamings que eles cancelou, né? O YouTube Gaming. Eles Sim, cancelaram, o aí YouTube Game cancelaram. vai rolar aí uma nova reestruturação que talvez vá acontecer uma nova coisa aí com o Stadia, né? A própria Google vai fazer uma plataforma nova de games. Exatamente, a própria Google vai voltar com uma plataforma de games que vai ter uma relação com o Stadia. O Stadia é um serviço de games que o Google fez agora, que funciona mais ou menos como um console. É umas ideias meio loucas aí que não deu muito certo de começo agora, né? É uma Netflix dos games. Exatamente. Assim. Que não tá funcionando muito bem. Aí eles estão procurando umas reformulações e talvez vai vir com essa reformulação do YouTube Game, que era o antigo YouTube Game, que vai ser uma nova plataforma para eles, né? E com isso a gente puxa até o assunto falando que ontem, né, saiu a nova era de videogames, né? Tem aí esse mês, né, novembro, dia 10 de novembro, vai chegar a nova geração, né? A gente tá o quê? Na 7ª, 8ª geração? Mais ou menos isso, eu acho que né? Qual que você tá mais esperando, Pedro? PlayStation Olha, ou eu Xbox? sei, eu desde criança eu joguei muito PlayStation, fui muito sonista. Uhum. Mas depois que eu descobri a Microsoft, eu comprei meu primeiro Xbox 360. Aí depois eu comprei meu Xbox One. Tô sem console no momento, eu não tô jogando nenhum console, tô sem no momento. Mas eu quero esse novo Xbox aí que tá pra sair, porque eu não sei porquê, mas eu gosto muito da Microsoft pelo fato de ser mais simples o método de você contratar jogos. Por exemplo, a gente tem o Game Pass na Microsoft, onde que você paga por mês e você tem acesso a todos os jogos. Sim. E eles vão unificar o Game Pass junto com o Gold. E isso vai ficar mais barato para os players. E fora que com o Gold, todo mês eles dão 2 jogos de graça, de 2 a 3 jogos de graça. Então tem o Gold de 1 ano, que eu paguei eu lembro que eu paguei uma vez R$200 o Gold de 1 ano. Se você for dividir R$200 num ano, em 12 meses, gente, não dá quase nada, compensa bastante. E você pega 12 vezes 3, você vai dar 36 jogos aí, que você gastaria muito mais caro. Microsoft me contrata que eu tô fazendo uma pub aí pra você. Então, aqui em casa a gente consome muito videogame, a gente consome muito console, a gente não usa PC. E a gente assina aqui em casa, a gente tem o principal é o Xbox One, que a gente assina o Game Pass, o Xbox Gold. São 4 games por mês no Xbox Gold, 2 do Xbox One e 2 retrocompatíveis que são do Xbox 360. O catálogo do Game Pass também é muito rico, é um catálogo que está sempre atualizando. Toda semana tem pelo menos um jogo novo no catálogo do Game Pass. E é o mais em conta, assim. Eu acho que é o videogame mais em conta. Porque o Nintendo Switch, gente, um jogo não sai menos de R$200. É muito difícil, principalmente porque a Nintendo tá voltando agora pro Brasil. E voltando pro Brasil, ela subiu os preços dos jogos. Então, assim, tem jogo que não tem lógica, né? Não faz sentido, gente. Aqui em casa, então, a gente tem o Xbox, mas eu me arrependo, não sei se você concorda, porque a Sony tem muito mais exclusivo que são muito mais legais, né? E não é.
Eu tenho vontade, por exemplo, de jogar Homem-Aranha, God of War, o que mais que a gente. Last of Us, que são tudo Last of exclusivos, Us, é né? verdade, são exclusivos. Essas coisas meio que fez a gente pensar em comprar o PlayStation 5 e não o Xbox Series X, sabe? Porque a gente já tá com o Xbox que não vai estar tão, assim, a revolução que tá vindo aí agora de gráficos e etc. Dá pra esperar um minutinho, entendeu? O que a gente tem dá pra continuar. Então, como a gente não tem o PlayStation 4, a gente tem parou no 3, aí a gente vai investir no 5, né? Primeiramente. Aí depois a gente compra o minibar, o frigobar da Ei, não fala assim não, Microsoft. tá? Eu achei lindo o frigobar, eu achei maravilhoso. Mas parece um frigobar. Você não prefere, você não gosta dos exclusivos da Sony? Eu gosto. Tinha um jogo que eu gostaria muito de ter jogado que eu não joguei, que era o Until Dawn. Que foi exclusivo da PlayStation. Ah, e esse é o jogo que o Igor falou, gente. De Esse múltipla mesmo. escolha. Until Sim, Dawn, é isso Until mesmo. Dawn. Foi incrível esse jogo. Esse jogo eu achei maravilhoso. Mas o Igor também presenciou uma fase muito boa da minha vida dos games, que eu fui campeão estadual de Just Dance 2015. Caramba, que legal! O Igor tava lá e ele viu. Caramba. E eu Arrasou. estava em desvantagem, porque era um ano que eu tava com a perna quebrada. Mulher! Nossa senhora! Como assim? Eu tinha sofrido um acidente de carro em 2015, que eu fui atropelado por um carro. Coloquei placa na perna, antes disso eu tinha passado para semifinais de competir mundialmente no Just Dance lá fora, eu ia competir lá fora no Just Dance. Caramba! Ah, Só que meses antes eu sofri um acidente de carro e eu não pude mais comparecer num campeonato. Eu perdi a chance de ouro de jogar Nossa profissionalmente. Nossa. Perdi a chance. O Igor sabe de toda essa história. O Igor acompanhou toda essa história. mas ganhou o campeonato no Ressaca Friends, com licença. Exato, estadual, né? Em desvantagem. Olha. Qual é a experiência de campeonato? Você já participou de mais algum? Eu participei de um campeonato de Free Fire, mas não foi nada assim muito sério, mas eu falo uma coisa. Os pessoal dá muito sangue nisso. Eu não jogo profissionalmente Free Fire, eu jogo mais por diversão. Mas, gente, é assim. O Respeitem pessoal esses alucina, caras. né? O pessoal é. Eles barbarizam Eles pegam demais. pesadíssimo. É Barbaridade. um esporte. Ele barbariza. Ele barbariza os caras. Os caras E era um foda. prêmio assim, foi um prêmio só de R$1.000. Então não foi um campeonato grande, mas Sim. era um campeonato. Aí eu pensei o seguinte, gente, se por R$1.000 os caras já jogam desse jeito, Nossa, imagina os campeonatos grandes. Sim. os caras dão vida pra isso. Os caras Entendeu? passam dias, horas, meses e anos. Então, uma coisa que eu deixo pra vocês aqui no podcast, pessoal, respeitem essas pessoas que, por mais que seja um jogo que as pessoas chamam de lixo, de bosta, aqui aquilo, às vezes aquele ali é o ganha-pão da pessoa. Então, as pessoas reclamam do gráfico. Do tipo, gráfico, mas, gente, pensa num cara que fez um jogo que é acessível pra praticamente todo mundo. Até quem não tem um celular muito bom pode jogar esse jogo, entendeu? Teve Então- gente rodando na calculadora, né? Exatamente. Já rodaram o Doom na calculadora. Exatamente. As pessoas estão achando assim, no mercado, esse mercado tá incluindo muito as pessoas. Né? Tá, e inclui até os menos acessíveis. Então eu penso assim, gente, um recado pra vocês que reclamam de jogo de baixo gráfico, faz um melhor. Exatamente. Faz um melhor e compartilha de graça. Coloca de graça esse Coloca jogo. de graça. É. E outra, Free Fire não é pay to win. O que é o pay to win? Pagar pra ganhar. Você não precisa pagar pra ser mais forte. Se você comprar seus diamantes, é pra você comprar roupa. Vocês têm mais. Vocês consomem o mercado de esportes, gente? Vocês assistem? O eSports, o campeonato agora que eu tô treinando, que eu tô treinando assim, é Overwatch. Tô treinando muito Overwatch. E Valorant. Eu quero tentar entrar nesse mundo de campeonatos mesmo, tipo, de jogar profissionalmente. Eu não sou muito fã de FPS, que são jogos de tiro, pra quem não sabe. Mas são dois jogos que eu não tilto tanto, entre aspas, que eu não fico tão nervoso, porque eu me transformo quando eu tilto, eu fico muito nervoso.
Principalmente jogo de FPS. Eu fico muito nervoso em jogo de FPS. Então eu prefiro um jogo de aventura, eu prefiro um jogo de terror, um jogo de um RP, que é o GTA. Um jogo diferente. Agora, quando se fala de jogo de tiro, eu me transformo. Eu vou de xixa pra hétero em instante. Você fica demoníaca. Meus amigos, eles falam, caralho, Pedro, o que tá Ai, acontecendo, comigo é a velho? mesma coisa, gay. Porque eu fico assim, alteradíssima. Eu fico muito Eu alterado, então... xingo, eu pulo, eu levanto do sofá, eu grito, eu dou meu pulo. Eu, quando eu dou tiro, já... Dá tiro nesse filho da puta, mata Atira! ele! Atira na minha cara! Eu faço também. Eu ficava louco. Então, o recado que eu deixo pra todos, assim, respeitem as pessoas que estão tentando seguir os sonhos dela, que é esse mundo dos games. Exatamente. Sejam gentis com essas pessoas que estão começando. E, por favor, respeitem o jogo que ela tá jogando, independente de qual seja o jogo. Exatamente. Se a pessoa faz live de Rabu, é um problema dela. Se a pessoa faz live de Free Fire, é um problema dela. É o que diverte ela, o que deixa ela feliz. E é o que, às vezes, que o computador ou o celular dela aguenta naquele momento. Eu só fazia live de Free Fire porque era a única coisa que o meu computador aguentava fazer live. Uhum. Entendeu? Hoje as minhas lives não é uma live com uma qualidade de 1080p, os caramba 4, mas já tá na qualidade 720p. O que E não subindo, né, gay? Vai e subindo. E vai subindo, se Deus quiser. Eu tenho que dar um upgrade no meu computador. Então, gente, já se inscreve lá no meu canal, já manda os trevos, já compartilha, já faz a Mulher, faz sua publi. Gente, muito obrigado a todos. Me sigam nas redes sociais, Instagram, @pedrolucas887. Curtam, compartilhem. Eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite. Eu amei o Imagina. Sempre que precisar, vocês podem chamar essa xixa louca aqui pra participar, que eu venho com o maior prazer. A gente que agradece você, Porque esses meninos aqui, eu conheci eles agora e eu já sei que são gente do bem, gente. A gente vai ter que marcar Obrigado, outras vezes Pedro. pra você vir aqui também. Por favor, pra jogar Just Dance com a perna quebrada e barbarizar. Eu vou quebrar minha perna agora. Eu vou com o Igor, porque o Igor joga muito bem, então o Igor vai ser minha dupla. Indicacholas? Gente, vamos pro Indicacholas hoje. O Indica de hoje vão ser os games gratuitos que você pode baixar aí, onde der, onde você quiser, onde você puder. Ô Pedro, esse é um quadro nosso que a gente indica, faz alguma indicação para os nossos ouvintes. Certo. E aí hoje a gente queria indicar um jogo grátis para eles poderem... Beleza. Qualquer plataforma, onde der, posso que der pra indicar baixar. não só um jogo. não, se quebrar a regra é comum aqui, pode ser. Gente, A gente então, fala... vamos lá. Tem que ser pelo menos um. Vamos lá. Vocês que têm computador, que jogam no... Como eu sou, óbvio, né? Como eu sou streamer de PC, eu vou recomendar jogos de PC. Muito Vocês que têm computador, que jogam, vão na epicgames.com. Toda quinta-feira a Epic tá dando 2 jogos de graça. 2 jogos de graça. Sério? Os jogos dessa semana é Amnésia, um jogo de terror, que tá grátis até Amnésia, hoje. E Kingdom New Lands. São esses 2 jogos que nessa semana estão de graça. E já a partir de amanhã teremos Costume Quest 2 e Layers of Fear 2, gratuitos também. Então, eu recomendo a vocês. O GTA V, que foi um dos jogos mais caros, eu consegui de graça pela Epic Games. Foi. Caramba. A Epic, eu lembro disso. Deu um bafão, todo mundo correndo louco pra Epic Games pra pegar o GTA V de graça. A Epic Games deu semana retrasada Watch Dogs Que legal. 2. Se vocês não têm um PC forte que rode o jogo, salve pelo menos, porque ele fica pra sempre na sua conta. Exato. Efetua a compra só, né? Que Efetua a compra, barbariza ali, porque vai ele já ficar fica pra na sempre, sua conta. Pra sempre. E quando você tiver um computador, você vai poder jogar e barbarizar com seus amigos. Essa é a dica do Pedro Ares. Tá bom, querida? Muito Quer bem. mais? Você que dorme na dela. E e lembrando, são jogos que custam cerca de R$110, R$200. Que nem, teve um jogo que eu peguei agora, que foi o Overwatch. Overwatch não, Watch Dogs. Watch Dogs, ele custa cerca de R$119,90. Caraca, muito caro. E foi gratuito. Entendeu? Uau. Então são jogos que tem. O jogo agora de amanhã, o Layers of Fear, ele era. O 2, ele era R$99, ele vai estar de graça amanhã.
Então, pessoal, a dica que fica pra vocês é que muitas pessoas não sabem. epicgames.com, entra lá, cria sua conta, é gratuito. Toda quinta-feira, jogos de graça pra vocês. Muito que bem. Igor, Olha só. Bom, vou indicar aqui pra vocês um jogo que pra mim é muito desestressante, assim. Quando eu tô estressado, quando eu tô muito ansioso, ou quando eu quero jogar. Eu jogo esse joguinho que ele se chama Smash. Vocês conhecem? Smash? Smash Hit. Ele tem na Play Store e são bolinhas de ferro que você quebra, joga nos vidros para quebrar, assim. Então é muito relaxante, é muito estressante você sair quebrando o vidro. E o sonzinho dos vidros quebrando são muito, muito gostosos de ouvir também. Tem na Play Store, também não precisa de um celular super parrudo para rodar, não. E é bem gostoso, o gráfico é bem bonito. E quebrar os vidros. Quebra os vidros, ela. já tô baixando aqui. Atividade, eu gosto. Gui, Então, eu tenho para indicar um joguinho que é muito bacana. Se chama Death Rally. Você tem vários circuitos ali para fazer rally com os carros. Você escolhe seu carro, enfim, é uma vista aérea desses circuitos. E você pode escolher com ou sem armas, né? Então, além da corrida, você pode deixar granadas na pista, você pode atirar no carro do seu concorrente. E é super legal, gente. Death Rally, ele está disponível tanto em PC como em alguns celulares. Creio que na Play Store tenha. E acho que é gratuito, se eu não me engano. Masculina, achei masculino isso daí. Exato. É super um jogo de hétero. Achei sigilosa. Sabia que você era tão agressivo assim, não, Gui? Não, né? É meu lado ariano. Peraí, não tô entendendo. Vem, Chico. Gente, eu vou indicar o jogo que eu tô jogando no momento, então não me julguem, tá? Eu tô jogando atualmente SimCity Build para celular. E é construindo cidadezinha, bem basiquinho, SimCity bem que a gente já conhece. É o SimCity Raiz. SimCity Raiz. O diferencial dele agora é que você faz guerras com outras cidades. Ai, que tudo! Pessoas, e você faz guerrinhas de destruir a cidade do amiguinho. E outra coisa que é legal, eles estão lançando passe de temporada. Então, cada mês, assim, praticamente tem passe de temporada temático. Então, já teve era medieval, já teve futurista. Olha. E é legal que aí você vai deixando sua cidade com caras diferentes. Então, tem na Play Store também. É maravilhoso, assim. Baixem e joguem muitas horas. Viu? Muito melhor do que ficar escalando jogador aleatório apertando o botão. Exatamente. E você, Gui? Gré? Ai, gente, como eu já falei, eu sou vanguardista, então eu quebro regras. Eu vou indicar uns 79 jogos. Ah, louca! Eita, poxa. Eu vou indicar o primeiro em todas as plataformas, se você tiver um videogame que é o PlayStation 3, o PlayStation 4, o Xbox One ou o Switch. Você pode baixar esse jogo que se chama Smite. Ele é gratuito, ele é da Hi-Res e ele é o Battleground of the Gods, que gente, ele é um jogo que tem algumas formas diferentes de se jogar, você escolhe lá na hora que você quer jogar. O formato que eu mais jogo é o Arena, que é 5 deuses. Sim, os jogos são baseados em mitologias, tá? Os personagens são deuses de todas as mitologias do mundo, assim, sabe? Então tem o Loki da mitologia nórdica, tem a Baba Yaga da mitologia eslava, tem a Iemanjá, tem o Lorum, tem um monte de personagens, assim, tem mais de 100 personagens. E você pode fazer times de 5 personagens, né? Então você com mais 4 online. E entram numa arena pra se degladiar e matar os outros 5 deuses, assim. Eu gasto meu dinheirinho ali porque você pode comprar itens cosméticos que são roupinhas. E eu amo uma boa roupinha. O design do jogo é maravilhoso porque gays, né? Gays gostam de um design. E como são deuses, né, gente? Maravilhoso. Eu amo mitologia, então é um dos meus jogos favoritos. Eu jogo todos os dias.
Em todas as plataformas, inclusive PC, tá? O meu segundo game é o mobile pro celularzinho, que vai ser o Arena of Valor. Ai, Arena of Valor. Arena of Valor, Gostei. gente. Já Arena of gostei. Valor. Arena of Valor Pisa, ele é um MOBA, pra quem não conhece, é o Multiplayer Online Battle Arena, que é de novo, um time de 5 Posso, pessoas de um lado, um time de 5 pessoas do posso outro. falar? Pode. Muitas pessoas aqui vão entender a referência que a gente vai dar agora. É o estilo de jogo League of Legends. Exato, Isso, exato. exatamente. MOBA, MOBA. o League of Legends é o mais famoso que existe de MOBA, gente. É aquele estilo mesmo. Então é um timezinho de um lado, um time do outro, de 5 pessoas em cada lado. E são 3 ruazinhas que levam a base Campo inimigo. de cada inimigo, exatamente. De cada grupo. De novo, o design é maravilhoso. Se você é uma gay que gosta de um design de mocinhas, por exemplo, a minha personagem favorita do Arena of Valor é a Vera, que é uma vampirona, assim, com asa de morcega roxa, maravilhosa, dá close, sim. E também, não é um pay to win. O que você gasta lá dentro são itens cosméticos. Você pode comprar roupinha, dar seu close, maravilhoso, de graça no celular. Arena of Valor no Google Play, na Play Apple Store Store. e na Apple Store. Show? Show! Pedro, brigadão, viu? Adoramos sua participação. Pedro, Amei vocês, muito gente. obrigado, Obrigado, mulher. Pedro. Vocês são Vamos ter que maravilhosos. voltar Gratiluz, para Pedro. gravar mais com a gente, falar mais de games, falar de campeonato. A gente não falou de campeonato, a gente não falou de filmes. Tem tanta coisa para falar de games ainda. Né? Parte tanta 2 coisa. vem aí, gente. Exatamente. Parte 2 vem aí. Exatamente. Parte 2 tá aí, gente. A parte 2 vai chegar. Esse momento vai ser nosso. Vai ser nosso. Muito obrigado, mulher, pela Agradeço sua a presença. todos, gente, pelo convite. Vocês são incríveis, amei vocês. Podem me convidar que eu venho com o maior prazer. E, por favor, gente, dá uma força pros meninos aí, gente. Porque eles Gente, são incríveis. Por favor. obrigada, Para. mulher. Muito Você obrigada. fala isso pra Por todas. favor. Não, porque eu não tenho todas. Solteira, eu tô solteira. Gente, é isso. Muito obrigada, Obrigado, gente. Tchau, beijinho, gente. Tchau. Um beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Joguem Tchau, muito, tchau. queridinhos. Pedro Joguem muito. Ares desligando.